Fala aí, rapaziada, beleza? Alex Flu React aí na área. Galera, hoje é a nossa análise pós-jogo, né? Do Fla-Flu, clássico que foi bastante disputado ontem, né? Entre Flamengo e Fluminense. Um jogo muito tumultuado, né? Quando tem um jogo muito polêmico assim de arbitragem, sinceramente, galera, é bem chato, tá? Eu gosto de falar muito de campo e bola, né? Mas, né, o jogo de futebol, ele quanto mais no nível de disputa assim, ele vai ter lance de arbitragem, a gente vai ter que comentar, a gente vai ter que se posicionar. E aqui, antes de tudo, eu vou procurar ser o mais justo possível, tá? Eu sou fluminense, mas eu sempre vou procurar ser justo na minha análise, né? Porque tá no canal do Fluminense que eu vou ficar falando coisas que eu não acho que é certo para favorecer o nosso clube, que a gente não precisa disso. A gente precisa ser, né, justo e firme para a gente poder também falar aqui também quando o nosso clube também é prejudicado e também ser justo quando o nosso time for favorecido. Então, mas eu quero mais dar pauta mais para o campo e bola. Beleza, galera? Então a gente vai começar aqui a ver aqui os relacionados, né, como sempre eu faço, do nosso Flusão. O banco de reservas está melhorando, né? Diniz aos poucos está melhorando aí a relação, está ganhando mais peças e a gente vai começar falando sobre isso. Vamos lá. Bom, galera, como de costume, né, a gente está aqui na Flu TV, né, no canal do YouTube da Flu TV. Galera aí, todo mundo inscrito aí na Flu TV aí, dá os créditos da Flu TV. Faz uma arte bacana, né? Aí tá aqui o nosso Flusão, né? O Fluminense estava em quarto lugar, né? O Flamengo em segundo. O Flamengo com 26 e o Fluminense com 24. O Fluminense foi para 25 e o Flamengo foi para 27, continuou em segundo e o Fluminense foi ultrapassado pelo São Paulo, né? O São Paulo ultrapassou pelo saldo de gols, mesmo número de vitórias, mesma pontuação, mas o São Paulo tem gols a mais do que o Fluminense. O São Paulo meteu 4-1 ontem no Santos. Então o Fluminense foi para quinto. Mesmo pontuação do Palmeiras também, né? Do Red Bull também e do São Paulo agora. E no caso, galera, o que acontece, né? O banco de reservas nosso está com o Pedro Rangel, John Kennedy, ok, Felipe Andrade, zagueiro da base, né? Acho que é o único da base aqui, não. Ele e o Isaac, né? São os dois remanescentes da base do Fluminense aí, ó, Felipe Andrade e Isaac, né? Eu tô falando desse ano, né? Lógico que John Kennedy também já é da base, mas John Kennedy já vem frequentando aí o time titular do Fluminense desde 2021, né? O John Kennedy já entrou no Fluminense em 2021, até em clássico contra o Flamengo fez gol. Mas desse ano é o Felipe Andrade e o Isaac. E o restante foi emprestado, né? Edinho foi emprestado, Jefté foi emprestado, uma galera já foi emprestada aí, né? Eu não concordo muito, mas enfim, vamos focar aqui. Ione Gonzalez, Léo Fernandes, boa. Gostei muito da entrada do Léo, vou falar aqui. Guga não entrou, Thiago Santos ficou lá no banco de reserva, qualquer coisa ele entrava para dar um susto. Brincando, o cara tá no elenco, meu amigo. Aí, vamos lá, Thiago Santos, zagueirão. Isaac, moleque aí que eu acho que tem muito potencial para jogar na esquerda ali, principalmente quando o Keno cansar no segundo tempo. O Diniz tem que dar mais chance para ele. Giovani, que agora é o novo... É o titular agora da acumulação de milhas, né? Era o Edinho foi emprestado, né? O Edinho foi pro Londrina, né? Se eu não me engano, Londrina? Acho que foi. O Edinho foi pro Londrina e aí o Giovani tá aí agora na função de acumular milhas, porque nunca joga, só viaja. David Braz, zagueirão. Danielzinho, que não entra. 2 partidas já o Diniz não botou Danielzinho. E o Lelê, que entrou bem também ontem também. A galera tem que ter um pouco mais de paciência com o Lelê, que também eu vou falar também na minha análise. Beleza, galera? Então, assim, banco de reserva, acho que não tem mais o que fazer, né? Porque os moleques da base já saíram. Depois eu tenho que até fazer uma análise sobre mais a base, né? Sobre o Sub-20, como tá. O Fluminense fez o último jogo no Sub-20 contra o Flamengo, né? No campeonato da Taça Rio aqui no Sub-20, no Rio. E o Fluminense foi eliminado pro Flamengo, né? De 3-2. Resultados lá, o Fluminense foi eliminado. Depois eu vou ver mais um pouco sobre o Sub-20. E aqui o time, né? Fábio, Felipe Melo, Nino, Marcelo, Samuel Xavier, André e Martinelli. Até aí, para mim, tranquilo. E o Lima? Eu acho que o Diniz que manter, né? Entrou o Ganso ali, né? Entrou o Ganso, saiu o Keno, né? Que era o Keno aqui. No último jogo contra o Inter, né? Tava o Keno. E o John Arias, aqui no ataque era Lele e Germancano. E aqui era o Keno, aqui Lele e Germancano.
Eu acho que quando estava o Keno aqui e Lele Germancano, o time do Fluminense um pouco mais rápido, né, na saída de bola ali, na transição. Por que acontece, né? A gente vai começar a falar sobre o jogo. Vamos partir aqui para a gente poder analisar o jogo aqui. Vamos lá. Primeiro tempo, galera, o que eu acho, tá? Primeiro tempo Fluminense, começou aquela saída de bola, né? Lá de trás, aquela saidinha e tal. O que o São Paulo vai fazer? Meu amigo, eu fiz isso na Copa do Brasil e deu certo. Nos dois jogos, no 0x0 e no 2x0. Flamengo no 0x0, o primeiro tempo fazia isso. Você lembra daquela Copa do Brasil? Abafar a saída de bola e quando o Fluminense começasse a sair, a jogar, falta tática, falta. O problema ali não é a falta do Flamengo, o problema ali foi o critério. O juiz não deu cartão amarelo nenhum e ontem o juiz já amarelou logo no primeiro tempo uma galera do Fluminense, tá? Esse é o problema, é a falta de critério nas arbitragens. Um dá cartão, o outro não deixa passar, enfim, não tem um critério, né? Então o São Paulo espertamente falou, eu vou abafar novamente, está dando certo. No 2x0 no primeiro tempo eles fizeram isso também, conseguiram um gol com a Arrascaeta de cabeça e pararam. No segundo tempo seguraram mais atrás, Fluminense sem criatividade nenhuma naquele jogo do 2x0. Eles escaparam nos 2-3 contra-ataques, né? E quando foi num lance lá, eles fizeram o gol, né? Fizeram o segundo gol logo no final. E ontem a mesma coisa, eles abafaram ali. Pô, o que eu entendo é o seguinte, o Diniz quer jogar assim, beleza, joga assim. Mas se você tem uma saída, já apertou, segunda saída apertou, na terceira, tem que parar, meu amigo. Tem que chamar o capitão do time e ele fala assim, plano B. Isso tem que ser treinado antes. Claro que o Diniz sabe que o São Paulo ia fazer isso. Então tem que ser treinado antes. O Nino, Felipe Melo, se a gente vê que o Flamengo vai fazer aquela marcação alta, que a gente já sabe que eles vão fazer isso, vamos começar o plano B. Saída, jogar lá na frente, já falar com o área, já falar com o cano, ficar aberto, ficar por trás dos zagueiros do Flamengo, botar correria. Treinar isso com o Fábio, esse tiro de meta. Entendeu? Para você assustar o time adversário. Né? Quando você assustar o time adversário, aí o time adversário não vai ficar tão à vontade, né? O time adversário não vai ficar tão à vontade de ficar fazendo linha alta e pressionando. Isso ficou até uns 30 minutos, 30 e poucos minutos do primeiro tempo, e o Flamengo ali não teve chutes perigosos, mas teve chutes. Teve uns 3 chutes. Eu me lembro um do Arrascaeta, eu me lembro um do Gabriel Barbosa. Não sei se teve um também do Hector Ribeiro. Eu sei que foram os 3 chutes assim que o Fábio teve que defender. E foi durante esses minutos aí que teve o lance do Arrascaeta lá, que a galera do Flamengo tá... Eu vou falar sobre lances polêmicos, né? Durante a minha análise aqui, tá, galera? Eu não vou ficar dando pauta só para arbitragem, não. Então esse lance que a galera do Flamengo reclama foi que eu vi até uma análise da Sport TV e foi o que eu percebi. O Arrascaeta, quando ele vê o Felipe Melo, ele já faz assim um olhar e ele não pula para subir para disputar a bola. Ele bota o corpo na frente, é lógico que o Felipe Melo vai trombar ele. É lógico, é isso que ele estava procurando. Ele estava procurando ali fazer uma barreira, o Felipe Melo vai vir com uma carreta, vai vir disputando bola no alto e eu vou deixar ele só bater no meu corpo. Foi isso. Então para mim isso não é pênalti, isso para mim é lance de jogo. O Felipe Melo procura cabecear a bola e o Arrascaeta só procura deixar o corpo para o Felipe Melo bater. É lógico, quando a câmera mostra, parece aquela pancada que o Felipe Melo foi para dar uma trombada nas costas do Arrascaeta. Não foi isso. Tem uma outra câmera que a Sport TV mostrou e que até o Paulo César de Oliveira ele faz uma análise lá na Sport TV, né? E ele fala lá que o que eu tinha analisado durante o jogo, até comentei no grupo de WhatsApp que eu participo. Eu falei assim, não foi pênalti. Isso aí foi o próprio Arrascaeta que deixou o corpo, o Felipe Melo bater nas costas dele. Lógico que o Felipe Melo chega daquela forma dele, né? Que já tinha tomado um amarelo, que aí é questionável o amarelo dele ali no início, chega daquela forma. Eu acho que o Fluminense estava muito tenso, muito nervoso no início do primeiro tempo. O próprio Felipe Melo errou alguns passes ali, né? Errou 2 passes ali que o Flamengo, se tivesse mais qualidade ali, com mais calma também, o Flamengo poderia ter aberto o placar, né? Algumas saídas erradas. Teve uma saída de bola que o Fábio errou, que bateu na perna do Gabriel Barbosa e saiu. Se ele domina ali, poderia dar problema. Então, assim, até uns 30 e poucos minutos, o Flamengo sim teve uma pressão alta e foi superior no jogo. Não de muitas chances claras, mas foi superior. E esse lance do Arrascaeta, para mim, não foi pênalti, tá? Já falei aqui, já dei minha opinião. E nesses minutos também, teve um lance que o Felipe Luiz ia sair jogando, né? Ele estava no campo de defesa, ia sair
jogando, não era nem um contra-ataque, mas era uma jogada que poderia ser uma jogada ofensiva do Flamengo. O Lima chega por trás, tenta pegar a bola, mas foi totalmente imprudente, foi muito duro e sim teria que tomar um cartão, mas não vermelho, cartão amarelo. Diferente do lance do Luiz Araújo lá no final do segundo tempo no Marcelo. Diferente. Porque o Lima não foi para agredir o Felipe Luiz. Ele ali foi para tomar a bola, mas foi imprudente. Ele foi com muita força, não pegou a bola, só pegou a perna do Felipe Luiz. Estava no campo de defesa do Flamengo, o Felipe Luiz ia atacar. É lógico que o zagueiro não, é lógico que o jogador do Fluminense vai parar a jogada. Você vai deixar o Felipe Luiz construir jogo? E o Felipe Luiz estava bem no primeiro tempo do Flamengo. Ele não tem velocidade, mas o Felipe Luiz tem muita inteligência. Ele tem muita qualidade no espaço. Ele estava encaixando ali passes no meio entre o ataque do Fluminense e o meio de campo do Fluminense. Tinha um buraco ali no meio de campo do Fluminense nesses 30 e 35 minutos. E o Felipe Luiz toda hora conseguia encontrar ali um jogador livre do Flamengo. Então, o Lima fez uma falta, foi imprudente. Eu acho que nem tomou amarelo, merecia ter tomado o cartão amarelo. E poderia dar problema para o Fluminense mais para frente. Ele poderia ter, sim. Eu acho que ele depois tomou um amarelo, né? Vou ver até nas estatísticas que ele poderia ser expulso lá na frente o Lima. Mas naquele lance ali não. Aquele lance ali era para amarelo. E o lance do Arrascaeta, para mim, o Arrascaeta buscou o contato do Felipe Melo. Tá? Então assim, quando o Marlon estiver pronto, né, sem a suspensão, que está suspensa agora contra o Curitiba também, o Marlon tem que ser titular do lado do Nino ali para formar a zaga, porque o Marlon tem uma saída melhor, enfim, depois a gente vai falar sobre isso. É mais rápido, né? Felipe Melo pode ser uma boa opção no banco de reserva. Então o primeiro tempo foi isso, o Flamengo foi superior, aí depois dos 30 e poucos minutos, o Fluminense começou a dar uma melhorada, porque o Fluminense começou a jogar longa. Eu vi ali o repórter falando, né? Passando, né, a informação que o Diniz pediu, o Fábio, começar a jogar longa. E aí o Fluminense começou a jogar longa e a defesa do Flamengo no meio de campo começou a recuar mais. Aí o Fluminense começou a dar uma melhorada nos 30 e poucos minutos. O Arias, né, na direita começou a ser mais acionado. Foi a nossa principal válvula de escape no primeiro tempo, foi o Arias. Foi o melhorzinho do primeiro tempo do Fluminense. Teve um lance do Fluminense, né, que o Ganso fez uma cavadinha. O Germancano livre cabeceou muito mal, né? O Cano cabeceou muito mal, um movimento totalmente errado. Ele e o goleiro do Flamengo, um gol escancarado, ele conseguiu cabecear para fora. E foi o único lance do Fluminense mais de perigo no primeiro tempo. O Arias tentava alguma coisa e tal, até o Ganso tentou dar um passe de calcanhar para o Martinelli, mas o Martinelli passou batido. O Fluminense no primeiro tempo, além desse erro de saída de bola, eu achei quando joga o Lima, o Martinelli e o André com um time que marca alto, o Fluminense, não dá certo. Por quê? Eles têm que construir lá de trás. Então eles são muito aglutinados ali, muito próximos. Tanto o Lima e o Martinelli, eles têm um futebol muito parecido assim. Então assim, fica muito recuado o Fluminense. O Fluminense não tem uma transição, não tem um contra-ataque, porque só tem o Arias e o Cano na frente. Então quando o Fluminense jogar com um time que marca alto, o Fluminense tem que botar um cara veloz na frente. Ah, o Keno não estava. O Lelê é mais rápido do que o Lima e do que o Martinelli. Diniz, se você ficar ali atrás querendo sair jogando, recuado ali, um time contra o Flamengo, contra o Bragantino, times que jogam com marcação lá em cima, que sabem fazer isso, tem que mudar o esquema, entendeu? Contra o São Paulo foi a mesma coisa, a gente ficou acuado ali contra o São Paulo, a gente não conseguiu fazer nada, o São Paulo marcando pressão. Então, quando for times assim que vê que a marcação está muito alta, antes já de escalar, já tem que botar um outro tipo de jogador. Não pode ficar com Lima, Martinelli e André, a gente fica recuado ali, entendeu? E eu vou falar sobre o segundo tempo, quando você substituiu, o Fluminense começou a jogar mais longo, o Fluminense dominou o segundo tempo. Só não foi eficiente, mas o Fluminense dominou o segundo tempo, beleza? Vamos dar uma olhada só na estatística aqui para a gente poder falar do segundo tempo. Ou vamos fazer o seguinte, vamos falar logo do segundo tempo aqui. E aí a gente já faz uma análise estatística e bota os melhores momentos, tá? Segundo tempo, galera. Segundo tempo, o Fluminense fez isso que eu acabei de dizer. O Diniz entendeu ali, né? A partir dos 30 e poucos minutos do primeiro tempo, ele já viu que não ia dar certo aquela saidinha ali. E o time com Lima e Martinelli ali atrás ali. Não tinha como, não tinha saída. O Flamengo estava confortabilíssimo pro Flamengo. No segundo tempo, o Diniz fez uma substituição, tirou o Martinelli, botou o Lelê.
O Lelê não fez nenhuma, não foi Pelé, mas ali ele jogou bem ontem. Taticamente jogou muito bem, né? Começou a dar trabalho e ter velocidade em contra-ataque para o Fluminense. Teve uns 2 lances que ele puxou contra-ataque, teve um que ele chutou, e o goleiro do Flamengo, também um bom goleiro do Flamengo, defendeu, né? E tipo assim, depois ele puxou um outro contra-ataque, eu acho que ele tocou, né? Não sei se ele tocou pro Arias. Só sei que assim, a entrada do Lelê foi muito importante. Além da entrada do Lelê no lugar do Martinelli, que o Fluminense começou a ter essa jogada de velocidade, e incomodar a defesa do Flamengo, né? Porque a defesa do Flamengo falou, opa, se a gente avançar muito, tem um Lelê aqui, tem um Arias. O Flamengo começou a ficar preocupado. Desde o primeiro tempo, nos 30 e poucos minutos, o Flamengo já começou a segurar mais. E no segundo tempo, principalmente. O Flamengo não viu não controlou o jogo no segundo tempo. O Fluminense dominou totalmente. Quando o Flamengo tentava, o Fluminense estava muito ativo também na marcação, tomava a bola do Flamengo e ia no contra-ataque. Com o Lelê, com o Arias, até o Cano. Né? Teve lances e o Fluminense estava diversificando. Por que o Fluminense consegue diversificar? Ô Diniz, o Fluminense pode diversificar saídas. É só observar o adversário. Quando o Flamengo recuou as linhas, como o Inter jogou com a gente com uma meia pressão, o Fluminense pode sair jogando ali de trás porque tem qualidade. Se o time adversário pressiona muita gente, plano B, transição, jogada longa nas costas do zagueiro, incomodar o zagueiro faz 2, 3 vezes que eles vão recuar. Nenhum time é louco de ficar marcando alto lá na frente e dar o campo para o adversário. Então tem que ter essa diversificação. Depende também do adversário, depende do momento do jogo. Então o Diniz sentiu que no segundo tempo estava mais cômodo para o Fluminense, que o Flamengo ficou meio confuso. Marco alto, marco baixo. E aí o Fluminense diversificou. Saía por baixo, saía pelo alto, saía pelo Lelê. Então assim, o Flamengo não viu a cor da bola no segundo tempo. Né? E a entrada do Lelê foi fundamental porque deu mais peças para o Diniz e confundir mais ainda a defesa do Flamengo. É tanto que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro no segundo tempo ninguém nem ouviu falar deles. Mas no primeiro tempo eles estavam ali roubando bola, pressionando. Então, o segundo tempo foi totalmente diferente com a entrada do Lelê e com a mudança de postura do Fluminense. Quando entrou o Léo Fernandes, que entrou muito bem no Fluminense, né? Camisa 17 do Fluminense, Léo Fernandes, no lugar do Ganso, que o Ganso já estava cansado, né? O Ganso vem de um problema de lesão. O Ganso tem que voltar aquele Ganso lá daquele Fla-Flu lá do 0-0, com aquela pegada, né? Com aquela disposição. Estava um pouco nervoso também no primeiro tempo. Tem que ter mais sabedoria para poder reclamar. Eu sei que você foi cobrar ali o juiz porque deu o cartão pro Felipe Melo, mas tem que saber chegar, cara. Você é o camisa 10, tem que ter um pouco mais de equilíbrio também. Chegou ali igual um louco ali pro juiz, vai tomar amarelo. É que tomar aquele juiz ali que qualquer coisa dá amarelo. Então o Ganso, eu acho que faltou um pouco mais de pegada para ele, mais participação. É tanto que quando o Léo Fernandes entrou, o Fluminense melhorou ainda mais. Porque o Léo Fernandes entrou com gás, entrou com personalidade, batendo todos os escanteios, pegando, tabelando, lançando pro John Arias, lançando pro Lelê, tocando. E aí o Flamengo aí que não viu a bola, a cor da bola mesmo. Aí o Fluminense começou a criar mais chance. Criou com o Lelê no início lá, que eu já falei. Depois que o próprio Arias chutou uma, que antes ele tem um lancezinho do Gerson com o Lelê, que tem um puxãozinho ali, enfim. Ninguém tá tocando nesse assunto, mas foi nesse lance que o Arias pegou e chutou e o goleiro do Flamengo botou para fora. Teve um outro lance com o Cano que chutou e o goleiro do Flamengo espalmou para fora, entendeu? Teve várias, eu anotei aqui, ó. Teve 2 com o Lelê, 2 chutes com o Arias, um chute do Cano, uma cabeçada do Nino, que foi no pé do goleiro do Flamengo, né? Matheus Cunha, né? Bom goleiro. Teve uma... foram isso mesmo, mais ou menos uns 2, 4... Foi uns 7 chutes no segundo tempo, 7 a 8 chutes assim, perigosos, né? Teve mais chute para fora e tal. Eu vou colocar a estatística aqui pra gente ver, só para terminar a análise do segundo tempo. Então eu acho que o Fluminense foi melhor no segundo tempo, teve mais oportunidade, poderia ter o lance do gol do Arias, vamos falar aqui. Foi uma alavanca do André lá atrás? Foi, tá galera? Para mim foi a alavanca do André sim. O problema é só o seguinte, tava na cara do juiz. O VAR tem que chamar, olha a qualidade do juiz. Pô, tá na cara do juiz. O juiz estava do lado.
Diferente da alavanca lá que o... Alavanca não. Quando o Pablo, né, no gol do Flamengo, sobe em cima do cano. Que ali o juiz estava encoberto, quem viu foi o VAR, né? Agora, o lance ali do André estava de cara, o juiz estava de cara. Ele poderia ter marcado ali a falta já no início, mas antes teve uma falta do seu Felipe Luiz no Samuel Xavier. Né? Que ele bota a mão assim, pega no rosto do Samuel Xavier. E ali poderia ser um amarelo para o Felipe Luiz. Eu não sei nem se o Felipe Luiz estava amarelado. A gente pode dar uma olhada aqui, a gente vai dar uma olhada nas estatísticas, mas eu não sei se o Felipe Luiz estava amarelado. Eu vou dar uma olhada na estatística. Então assim, foi falta do André, mas antes teve falta do Felipe Luiz. E aí o João Mário fez um golaço, né? O João Mário no segundo tempo já estava jogando bem no primeiro tempo, no segundo tempo jogou demais. Uma pena. Né? Mas assim, o juiz não consegue no campo resolver, não. Tem que ter o VAR para chamar ele para ele ver. Pô, tava na cara ali dele, cara. Então pra mim foi falta do André sim. Infelizmente foi gol anulado ali gol anulado do Fluminense, né? Então esse lance polêmico da minha parte aqui esclarecido. Teve um outro lance do Gerson, que ele sim, foi lance muito rápido ali do Cano, né? Que o Gerson tá com o braço assim, não é estendido assim, mas o Gerson tá assim com o braço meio aberto. Mas ali, galera, o que acontece? Eu quero saber só o critério. Para mim, é um lance assim, muito de jogo, não é de jogo, né? Mas assim, é um lance de muito critério assim, diferente na arbitragem do futebol brasileiro. Será que vai ter um jogo que o Fluminense, vai ter um jogador do Fluminense que vai estar com o braço assim igual do Gerson, sem querer, e eles vão considerar isso? É isso que eu quero saber. Ah, mas não teve intenção. Mas aí essa regra de braço estendido é pênalti, isso está muito, muito confuso. Porque antigamente, pênalti com a mão era quando era intencional. O cara fazia um bloqueio, né? O cara metia a mão na bola de propósito. Agora, qualquer lance, o juiz marca um pênalti. Aí ontem não marcou. Eu não marco num lance do futebol. Futebol antigamente, essas mãos assim, ninguém marcava pênalti. Muito difícil. Hoje em dia estão marcando. Então eu quero saber que quando for contra o Fluminense, não vão marcar também. Eu vou ficar aqui agora atento. Se tiver um lance do Fluminense assim que marcar, a gente tem que gritar na internet, falar. O Mário vai ter que ir lá na CBF falar, porque não marcou do Gerson? Beleza. Eu acho que ele não teve intenção nenhuma, que foi um lance muito rápido, que o Cano deu um bico assim, ele estava com a mão assim. Mas eu quero saber o critério daqui para frente qual vai ser. E essa é a minha análise sobre esse lance aí. E sobre o gol deles, né, porque o Fluminense dominou, perdeu essas pressões todas, e o único chute do Gabriel Barbosa, do Flamengo, foi com o Gabriel Barbosa aos 42 minutos do segundo tempo. O Lima tirou para frente, o Pablo foi cabeceado, mas já tinha empurrado o Cano, é nítido o empurrão do Pablo em cima do Cano, cabeceou, a bola sobrou para o Gabriel Barbosa, dominou no peito e fez um gol. Dizem que foi falha do Fábio, enfim, que o Fábio pulou um pouco atrasado, pode ser, mas eu acho que a bola quicou também, né, no gramado do Maracanã, pode ser que o Fábio pulou atrasado um pouco, mas ia ser um gol bonito também deles, mas assim, foi falta na origem ali da jogada, que o Pablo faz carga assim no Cano e empurra o Cano, ali é falta, aí o VAR chamou, porque o juiz também não viu, se o VAR não chama mais uma vez, ia ser um gol ilegal, tanto para um lado quanto para o outro, tá? E o último lance polêmico ali que eu anotei foi o Luiz Araújo, pô, ali o pessoal querer fazer uma comparação com o lance do Felipe Luiz, que eu já expliquei, aí é querer mexer com a inteligência da gente, né? Porque ali o Lima entrou de forma imprudente, forma bruta, sim, mereceu amarelo, não tomou, tá errado. Mas ali não, o Luiz Araújo, ele ficou nervoso e foi para agredir o Marcelo. Ele ficou nervoso que tomou a caneta do Marcelo e foi com tudo, meu amigo. Poderia ter causado uma lesão ali no Marcelo, merecia ser expulso. O juiz no lance ali, mais uma vez, deu amarelo, o VAR teve que chamar para ele poder dar vermelho. Ou seja, os 3 lances capitais, a arbitragem não viu. O VAR teve que interferir nos 2 gols e no lance da expulsão ali do Luiz Araújo, né? Então é isso. Eu acho que deveria ser expulso sim, foi. O VAR acertou em chamar o juiz para poder mudar ali a cor do cartão. Tá, galera? Vamos ver aqui agora o lance aqui das estatísticas aqui rapidamente. Vamos lá. Galera, antes, só para a gente falar o time aqui do Flamengo, né, que eu não tinha falado, foi Matheus Cunha, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. O Felipe Luiz tinha amarelo sim, tá vendo? No lance ali do Samuel Xavier também podia tomar um segundo amarelo, então ele tinha amarelo sim. O Wesley, Thiago Maia, assim como o Lima, tá? Para ser justo.
Assim como o Felipe Luiz poderia tomar amarelo naquele gol aí anulado do Fluminense, o Lima também merecia ter sido expulso no decorrer, porque aquela falta que ele fez em cima do Felipe Luiz era para ser do amarelo e depois ia tomar o segundo amarelo e ia ser expulso. Então, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Everton e Gabriel. Achei até que ia entrar com o Alan, né? Mas não entrou com o Thiago Maia. O Alan entrou no segundo tempo. Entrou Luiz Araújo, Vitor Hugo, que é o volante. O zagueiro Pablo e esse André aqui. Não sei nem quem é esse rapaz aqui, cara. Eu vi o Gugu disse que esse cara que tava lá na arquibancada, né? E o São Paulo falou: ô, você sabe jogar bola? Entra aí. Eu não conheço esse menino aqui não, tá? Quando falou André, eu até me confundi. Falei, André do Fluminense, mas eu não conheço esse André aqui não. Os demais a gente conhece, né? Santos, Varela, Rodrigo Caio, Rossi, Matheus Gonçalves da base do Flamengo, Matheus França e Hugo Jesus também eu conheço, que é da base também. Só o André que eu não conhecia. Fluminense eu já falei, né? Os relacionados. Então esse aí é do Flamengo. Aí a gente agora vai para as estatísticas. Esses chutes aqui do Fluminense foi principalmente no segundo tempo, tá, galera? Foi isso que eu falei. Uns 7 chutes ao gol no segundo tempo. Porque no primeiro tempo só teve um chute a gol que o goleiro deles pegou. Acho que foi no susto ali, com um chute ali do Fluminense, mas sem muito perigo. E os chutes a gol foi tudo no segundo tempo do Fluminense. E o Flamengo foi no primeiro tempo, esses 3 chutes aqui a gol. Porque o lance do Gabigol foi anulado, então não vale. Esse chute do Flamengo aqui foi tudo no primeiro tempo. Foi os 3 chutes que eu falei. No todo foi 8, mais 3 ao gol. Amarelos, Fluminense 7, Flamengo 5. Mas o Fluminense tomou muito amarelo no primeiro tempo. Né? O Fluminense tomou muito amarelo no primeiro tempo. Ó, os amarelos do Fluminense. Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Lima e Cano. E ainda teve o goleiro ainda, o Pedro Rangel, que reclamou no banco, e John Kenny entrou e fez uma falta para tomar cartão amarelo. Né? Eu acho que o Fluminense melhorou muito no segundo tempo. Já falei do Léo Fernandes, né, galera? O Léo Fernandes, para mim, a gente vai ter que falar sobre isso. Quem é que vai sair para o Léo Fernandes entrar? Né? E aí vai ter André, Ganso, Léo Fernandes, João Arias e Keno e Cano. Será? Será que o Diniz vai botar um time ofensivo assim? Depois a gente vai conversar sobre isso. Então assim, no todo o Fluminense foi melhor, galera, entendeu? No todo o Fluminense foi melhor. A gente está em 5º lugar agora aqui, ó, com 25 pontos. O São Paulo tem um gol a mais do que a gente, mesmo número de vitórias, mas um gol a mais nos saldos, né? O Grêmio sem jogar ainda continua em terceiro. Uma boa rodada pro Grêmio, uma boa rodada pro Botafogo, né? Só não foi boa pro Fluminense, nem pro Flamengo, nem pro Palmeiras e nem pro Bragantino, né? O Atlético Paranaense também foi boa. O Atlético Paranaense ganhou, né, o Bahia por 2-0. Então tá aí, galera, a nossa análise, tá? E aí eu quero que vocês deixem um like aí, comente, fale o que vocês acharam da análise aí, do jogo de ontem, beleza? Se inscreva aqui no canal, dá uma moral aqui no canal do Alex Flu React. A gente sempre faz pós-jogo, a gente faz react, a gente passa react de notícias do Fluminense, react de zoeira quando tem também, contra o rival. Faz uma análise de alguns futebols pela Europa, da MLS. Beleza, galera? Chega aí no nosso canal aí para poder dar uma moral e o nosso canal crescer e a gente poder continuar trabalhando, tá bom? Peço com todo carinho para vocês aí. Uma boa segunda-feira e saudações tricolores e saudações aos demais que estão vendo aí também. Um abraço. Ficou fechado no meio-campo, o Léo, pressionado, roubou a bola. Olha o chute de longe do Cano. Pra fora, ia ser um golaço, ele roubou bonito. Autorizada a cobrança, a bola vem fazendo curva na área, desvio de cabeça, pro meio, pro alto, a bicicleta, era tentativa boa. Tentou por ali, mas não funcionou. Era o Martinelli, olha o toque pro meio, toque de cabeça, não veio bem do Cano. Toca pela meia esquerda, Felipe Luiz passou, tocou na frente, chegou Gabriel, mais na área, o chute cruzado. Segura, Fábio. Bola aqui pro Marcelo, meia esquerda, toca na frente, procurando a entrada na grande área. Germán Cano, procurou, tocou no meio, quase gol contra. John Arias concentrado, motorzinho colombiano. Será que ele vai direto? Partiu na bola, Arias bateu com curva. Matheus Cunha tira. Então vamos embora que o tempo tá correndo. 5 minutos e 10, segundo tempo. Saiu errado. Olha só a chance do Lima. Carimbou em cima do Léo.
Ainda ele no meio, na bolacha central, no meio de 2 de 3. Estica, passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira, chutou de fora da área. Fica com a bola o Matheus Cunha. Esquina da grande área, corta mais pro meio, tenta um espaço pro chute, perdeu a bola. Aí lá vem John Arias, o motorzinho colombiano, dispara com velocidade, ultrapassa a linha do meio campo, vai seguindo na intermediária, pode pintar a bola do John Arias, tá ele, vai chutar sozinho. Golaço! Esse árbitro aí, nessa não marcou, seguiu o lance. Olha a visão do árbitro, se você... E confirmou. Ou anulou. Anulou. É impressionante, cara. Pro jogador. Ainda mais quem tem amarelo, né? Tá doido pra falar boas pro árbitro. Vai lá, Arrascaeta direto por cima do gol, mandou pra fora. Ainda Arrascaeta, corta pro meio, procura a entrada da grande área. Bola passou, chegou ali na direita. Olha a chance, chegou o chute do Flamengo e é sobrando ali pro gol. Fábio, frança de escanteio. Léo Fernandes, cruzamento vem aqui. Chegou bonito pro chute do Arias. Teve que mandar pra fora o goleiro. Autorizada a cobrança. Partiu Léo Fernandes, levantou no capricho na meiuca. A sobra vai ficar com o Lelê na entrada na área. Bateu, procurou o ângulo direito do Matheus Cunha, só que ela sai. Artificial. Vamos lá agora também. Queria que o VAR bagunçasse também esse outro lado. A mão tá ali, ó. Bateu, cara. Feita a cobrança. Vem chute pra frente. Tenta ali o Flu, sai pelo lado direito, bate, rebate, vai ficando com o Flamengo de novo. Olha aí a bola na entrada da grande área. Gabriel chutou de fora da área. O Fábio tentou pegar no lado esquerdo, o gol deles, o único lance do segundo tempo. O São Paulo ele chega ali, fica reclamando. Vai ser 1-1 em gols anulados. Anulado. Anulado. E o Felipe Andrade devolve mais atrás. Lima pinga de novo para a área, quem sabe a boa pro Cano, de cabeça pro chão, bateu no chão da pequena área, sobrou nas mãos do Matheus Cunha.